Meu nome é Celso Lucas, é a segunda aula que a gente está tendo. A gente hoje vai falar um pouco sobre zoologia geral e sobre alguns conceitos para vocês aprenderem e entenderem um pouco sobre o reino animal, certo? Na última aula, a gente estudou um pouco sobre o agronegócio e como ele existe. A gente comparou a agroecologia e o agronegócio, os benefícios e os malefícios de cada um, certo? E como a gente, enquanto cidadão, pode ajudar ou piorar essa situação, certo? Lembrando sempre que vocês devem ser sempre conscientes de onde vocês compram e do que vocês compram. Vocês são cidadãos ativos, atuantes e de grande importância para a sociedade, certo? Vamos começar nossa aula? Então, existem 5 grandes reinos, certo? O reino das bactérias, certo? O reino dos fungos, o reino dos protozoários, o reino dos animais e o reino das plantas. E a gente tem características exclusivas de cada reino desse, certo? O reino das bactérias só tem bactéria, dos fungos só fungos. Os protozoários são divididos por algas e protozoários. O animal, animais, e o das plantas, que é o metafita, são vegetais, certo? Existem na classificação dois tipos de células, certo? As células procariontes, que são células sem núcleo, e são células primitivas. Só vocês lembrarem das palavras pro. Protótipo, por exemplo, ele existia antes do celular original, não é isso? Um protótipo do celular, ou um protótipo de um jogo, ele não existia antes do original. Procarionte é a mesma coisa, certo? São células anucleadas e células primitivas. Já eucariontes é diferente, porque eu é uma característica avançada, exclusiva, certo? Existem ao todo 17 filhos, certo? No reino animal. E essa filogenia, esses 5 reinos, eles não incluem os vírus. Por quê? Os vírus não são considerados seres vivos, mas são de grande importância econômica, social e política para a nossa sociedade, certo? A palavra zoologia vem do grego zoa, animais, assim como zoológicos, certo? E logos, ologia de estudo ou ciência. Os animais, eles derivaram dos protozoários, que proto, como eu disse, primitivo, e zoa de animal. Protozoário, animais primitivos ou primeiros animais. Os protozoários são unicelulares, eucariontes, heterótrofos, e eles têm movimento ou são imóveis, certo? Na sua locomoção, e pode ser através de cílios, flagelos ou pseudópodes. Eles vivem em ambientes aquáticos, todos. Eles são micropredadores, ou seja, eles predam microanimais e partículas pequenas. Eles são saprófitos, ou seja, eles se alimentam de matéria morta e eles podem ser parasitas, certo? Como diversas doenças que a gente conhece, como por exemplo, doença de Chagas, quem causa é um protozoário, certo? Logo após os protozoários, começou a existir o grupo chamado de parazoa, que são as esponjas. Os protozoários são unicelulares, entretanto, o parazoa, as esponjas, são pluricelulares, ou seja, elas possuem várias células. Mas elas não possuem tecido organizado e elas fazem sua digestão intracelular, ou seja, elas capturam o seu alimento, colocam dentro da célula e dentro do alimento, dentro da célula eles se alimentam, certo? E logo após o parazoa, que são as esponjas, existem o metazoa, que são os animais superiores. Eles são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, certo? Ou seja, pluricelulares possuem várias células, eucariontes têm o núcleo dividido e são células mais evoluídas, e heterótrofos, eles vão em busca do seu alimento, certo? Heterótrofos é diferente de autótrofo, que são as plantas. Heterótrofos, eles se alimentam diretamente.
Já os autótrofos, eles fazem fotossíntese, certo? Sistemática zoológica vai dividir os grupos dos animais. A gente vai ter os invertebrados, que não possuem vértebras, certo? Em 3 grandes grupos. Protozoário, do reino protista, Parazoa, que são os poríferos, e o Metazoa, que é plateumintos, nematelmintos, artrópodes, moluscos, equinodermatas e só. Os cordatas, que são animais com notocorda, que são animais pouco conhecidos, como os tipos primitivos de peixe, e os vertebrados, que são divididos em 5 grupos. Nos vertebrados a gente tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Peixes como tubarão e peixe, como vocês conhecem vários tipos de peixes. Anfíbio, os sapos são anfíbios. Répteis, serpentes e jacarés são répteis. Aves, tem várias aves, como o bem-te-vi, o beija-flor. E mamíferos, como nós seres humanos, o leão, certo? São vertebrados. E aqui a gente tem uma classificação geral dos invertebrados, dos cordatos e dos vertebrados, certo? O maior grupo de animais está presente no grupo dos artrópodes, que é todo esse grupo que junta aqui, certo? Díptero, Hymenoptero, Lepidóptero e Coleóptero são grupos de artrópodes, ou seja, insetos. Nos artrópodes ainda são subdivididos em insetos, crustáceos e aracnídeos. Agora a gente vai estudar um pouco sobre os conceitos básicos em zoologia, certo? Para diferenciar os filhos animais. Só uma geral sobre cada um. A gente tem a organização celular. Existem os eucariotos, que todo animal tem uma organização celular, e esta célula possui núcleo individualizado do citoplasma pela membrana nuclear, ou seja, da carioteca, certo? E os unicelulares têm um corpo formado por uma célula, que não é o caso dos animais. Os animais são pluricelulares, certo? Eles possuem ausência de tecidos diferenciados e células realizam todas as funções individuais. Alguns animais mais primitivos, como os poríferos, e outros mais evoluídos aqui, como o molusco, o caramujo. Ele possui tecidos diferenciados e cada tecido realiza uma função, certo? E possui órgãos verdadeiros. A organização do corpo dos animais pode ser parazoários, que não possuem tecidos organizados, por isso não possuem cavidade digestiva, certo? O grande exemplo são os poríferos. Um exemplo grande são as acídeas. Essa foto aqui que vocês estão vendo é muito comum em praias. O enterozoários, que possuem cavidade digestiva, sistema completo. Enterozoário, o sistema completo, significa que ele tem boca e ânus separada, como nós seres humanos, certo? E ainda existem os enterozoários incompletos. Os enterozoários incompletos, como os quinidários, eles possuem apenas uma cavidade, como o pólipo e as águas-vivas. Aquela água-viva que vocês veem na praia tem um nome muito interessante, científico, que é Physalia physalis, certo? Aquela rosinha que todo mundo já viu na praia. Outro conceito importante quando a gente vai estudar sobre os animais é a simetria. Simetria é a divisão imaginária do corpo de um animal em metades opostas que devem ser semelhantes, certo? Existem animais assimétricos, como um porífero, que não tem como você dividir em partes iguais. Os animais simétricos radiais e os animais bilaterais. Animais simétricos radiais são animais que você pode cortar em 5 planos iguais, e cada uma divisão vai ser igual a outra.
Já os bilaterais, como nós seres humanos, você divide em dois, certo? E aí tem o lado direito e esquerdo. Ou também pode dividir no meio, então do lado frente e trás. Uma característica muito importante dos animais é a metameria, certo? Que é, metameria é uma parte do corpo de vários animais que se divide várias vezes, certo? Assim como nossa vértebra. Nossa vértebra, do começo ao fim, é extremamente semelhante. Existe a metameria homônima, que são idênticos, como a minhoca, todas as partes são idênticas. E a metameria heterônoma, que são metâmeros diferentes ao longo do corpo, mas muito semelhantes, certo? A cefalização, esse processo de existir um cérebro dentro do crânio, esse processo evolutivo que é chamado de cefalização, ele surgiu pela diferenciação de metâmeros no corpo. Existem também os animais ametaméricos, que possuem simetria bilateral, mas não metameria como os moluscos, certo? Outro conceito muito importante é o tipo de clivagem dos ovos. Quando um espermatozoide se junta com um óvulo, ele se forma o que a gente chama de zigoto. E esse zigoto, ele vai fazer várias divisões celulares até se formar um organismo completo, certo? No anfíoxo, que é um animal cordato, ele se divide dessa forma. Nos mamíferos é bem semelhante também, certo? Nos anfíbios, eles são holoblástico, desigual, eles não se dividem em partes iguais. Nos mamíferos, eles são holoblásticos iguais, ou seja, eles se dividem em partes totalmente iguais. Nos répteis e aves, eles são meroblásticos desiguais, eles não se dividem, eles só fazem segmentos de partes desiguais. E os artrópodes são meroblásticos superficiais, porque eles se dividem em partes iguais e bem parecidas, certo? Como vocês estão vendo aqui. A gente vai ver um pouco sobre a embriologia. Embriologia é a parte das ciências que estuda desde o desenvolvimento do embrião até ele se formar um organismo completo, certo? A gente vai colocar o número de folhetos embrionários, que são quantas camadas de tecido cada animal possui. Existem os animais que apresentam 2 folhetos embrionários, que são os diplásticos, certo? Esses folhetos embrionários são a ectoderme e a endoderme. Nós, seres humanos, possuímos 3 tecidos. Nós somos triblásticos, certo? Apresentamos 3 folhetos embrionários. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Ectoderme é o tecido de dentro, mesoderme tecido do meio e endoderme tecido de fora, que vai formar a pele, por exemplo. Outro grande conceito importante aqui quando a gente vai estudar os animais é a presença de celoma, certo? Celoma é a cavidade do corpo formada pela separação das camadas somáticas e esplânicas da mesoderme, ou seja, um buraco que existe dentro da mesoderme. Existem os acelomados, que são metazoários inferiores, onde o corpo é um saco de paredes duplas que rodeiam a cavidade única, não tem esse celoma. Os pseudocelomados, que existe uma cavidade entre ectoderme e endoderme, porém não é forrada, não é toda completa essa cavidade. E os celomados, como nós seres humanos, que possuem 2 cavidades. E o corpo, nos animais, lembra um tubo dentro de outro. O interno é o digestório e o aberto nas 2 extremidades é a boca e o ânus, certo? O tubo externo é constituído pela ectoderme, que é a parede do corpo. Entre elas está o celoma, né, que é essa cavidade, a qual o celoma é formado pela mesoderme. A gente tem aqui um exemplo, os acelomados, certo? Que não possuem nenhuma cavidade, como os plateumintos, que são vermes achatados. Os pseudocelomados, como os nemateumintos, que são as lombrigas, certo? Que tem uma cavidade, mas essa cavidade não é toda revestida.
Os nematelmintos são vermes cilíndricos, não são segmentados. E os celomados, como nós seres humanos, que possuem duas cavidades. O corpo lembra um tubo dentro do outro, sendo que o tubo externo é constituído pela ectoderme, parede do corpo, e o tubo interno é a cavidade digestiva, que é endoderme. E entre essas duas cavidades existe o celoma, certo? A qual o celoma é forrado pela mesoderme. A gente tem os protostômios, que é quando se forma primeiro a boca e depois o ânus, são os moluscos, anelídeos e artrópodes, e o deuterostômio, que se forma primeiro o ânus e depois a boca, que são os equinodermes e os cordatos. Cordatos, vocês lembram que são 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Cordatos é igual a vertebrados. Como aqui como eu estava falando, o protostômio dá origem à boca primeiro e os deuterostômios dá origem ao ânus primeiro. Aqui outro exemplo. Deuterostômio. Nos filhos dos protostômios, a gente tem os demérteas, molusca, anelida, artrópode, nemátode, rotífera, ascídeas e nemátode, certo? Nemértea, a gente tem um grupo parecido com lombriga, molusco. A gente tem 7 grupos. Dentre eles, está os caramujos, por exemplo. Anelida é o grupo das minhocas. Artrópode é o grupo dos insetos, das aranhas e escorpiões. Nemátode, nematelmintos, está o grupo real das lombrigas. Rotífera está um grupo que a gente não conhece ele palpável, porque ele só existe no mar. Ascídeas está um grupo também semelhante às lombrigas e nemátoda também. E aqui nos deuterostomas a gente tem os equinodermatos. Equinodermatos são as estrelas do mar, bolachas do mar e ouriços do mar. Cordatas e vertebrados são aqueles grupos que eu falei: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A filogenia, ou seja, a origem dos animais. Segundo as semelhanças compartilhadas pelos grupos, que é chamada de homologia, estrutura com a mesma origem embrionária, e sinapomorfias, que são homologias compartilhadas apenas pelo grupo. Mamas nos mamíferos e vértebras nos cordatos é uma sinapomorfia, porque é uma semelhança que só existe dentro de um grupo, sinapomorfia. E aqui a gente está uma hipótese que foi criada, certo? E a origem dos animais. A gente tem os parazoários, que não deu origem mais a ninguém, e os enterozoários. A gente tem os diblásticos, que deu origem aos quinidários, e os triblásticos, certo? Dos triblásticos a gente veio para os protostômios, que formam primeiro a boca. Tem os acelomados, os pseudocelomados. Os acelomados são os platelmintos, e pseudocelomados nematelmintos. E os eucelomados a gente tem os moluscos. E o corpo com segmentação, a gente tem os anelídeos e os artrópodes, certo? E o deuterostômios. Com cavidade no corpo, a gente tem os eucelomados, como os equinodermes, que são as estrelas do mar, e os cordatas, que são os vertebrados, certo? Que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aqui outro exemplo. Aqui a gente tem um resumo das características dos grupos. Nos mamíferos, a gente tem pelos, glândulas mamárias. Embaixo dos mamíferos, a gente tem aves, crocodilos, lepidossauros, que são lagartos e serpentes, quelônios, que são tartarugas, certo? E anfíbios, que possuem extremidades para se locomover, e assim por diante. Aqui um resumo dos vertebrados. A gente tem a origem dos vertebrados, está nos tunicatos. O exemplo é a Ascídea, que possui notocorda e cordão nervoso, só na fase larval. O anfioxo, que vai dar origem ao peixe. E a lampreia, que vai ser o primeiro animal a ter crânio, certo? Nos peixes, a gente tem os peixes cartilaginosos, como o tubarão e as arraias, certo? Que esses peixes cartilaginosos, eles vão possuir um esqueleto cartilaginoso de 5 a 7 aberturas das brânquias
brânquias são por onde eles respiram, certo? E os peixes ósseos, eles têm um esqueleto ósseo e uma abertura braquial só de cada lado, que são os peixes geralmente que a gente come. Lampreia, salmão e etc. A gente tem os anfíbios, como o sapo, que tem a pele úmida e vão possuir 2 pares de membros. Depois a gente vai ter os répteis, que tem uma pele seca, uma pele seca e resistente, como as tartarugas, jacarés e serpentes. E as aves, que a principal característica das aves é a pele ser coberta por pulmões e ser a única classe de animais que pode voar. Dos vertebrados, né? Nos invertebrados a gente tem os insetos, muitos insetos voam. E a classe do mamífero, a pele também é coberta por pelo, com exceção de nós seres humanos, que temos pouco pelo. A nossa pele não é totalmente coberta por pelo, mas boa parte dela possui pelo. Aqui tem uma questão da UFG, de uma faculdade, certo? Aqui é uma charge da Roselita e ela olha para uma estrela do mar. E ela compara as estrelas às estrelas do céu e fala, caramba, o invertebrado, observado por Mafalda, pertence ao filo que evolutivamente é o mais próximo dos cordados, por apresentarem a resposta aqui é deuterostomia. As estrelas do mar são mais próximas a nós, vertebrados, por serem deuterostômio, por dar origem embriológica primeiro ao ânus do que à boca. Certo? A aula de hoje é isso, gente. Obrigado e até a próxima.